Abra por gentileza a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo São Mateus. Nós estamos aos sábados estudando as parábolas, né, que é a nossa série Parabolê. Nesses últimos sábados nós não tivemos, né, devido à campanha, e o culto estava acontecendo mais cedo, porém hoje nós estamos retomando a nossa série. Eu já estava com saudade de falarmos das parábolas do Senhor. Nós temos usado o termo que é o termo grego, né, que significa parabolê, que significa parábola. E nós já havíamos comentado bastante do porquê que Jesus falava por parábolas, né? Jesus ensinava por parábolas porque era uma maneira didática, uma maneira fácil de ser entendido por aquelas pessoas. E com as parábolas, Jesus utilizava coisas do cotidiano, né? Exemplos simples, como nós já vimos a parábola do grão de mostarda, como nós já vimos a parábola do fermento, como nós já vimos a parábola da pesca, né? Eram coisas ali do cotidiano daquelas pessoas que, quando Jesus falava, eles sabiam o que estava se tratando, né? O que estava sendo discutido ali. Você já pensou se Jesus chegasse ali e começasse a filosofar, né? Penso, logo existo, ser ou não ser, eis a questão, né? Nós nunca tínhamos chegado a esse livro aqui que é a Bíblia, né? Mas através de um ensino simples, fácil, o evangelho ele tem que ser assim, né? Eu preciso pregar de uma forma simples, de uma forma fácil. E qual que é a forma mais simples que eu tenho de pregar? Através do meu exemplo, né? Através da minha vida lá na minha sala de aula, seja online, né, ou não, ligando a câmera, né, para a professora não ficar sozinha lá e ter com a câmera desligada, né, meu exemplo dentro de casa, com a minha família, né, meu relacionamento com meus irmãos, meu relacionamento com os meus pais, né, tudo. São Francisco de Assis dizia, olha, pregue e, se for preciso, use palavras, né? A nossa maior pregação é com a nossa atitude, né? Com aquilo que nós fazemos, com a forma como nós conversamos com as pessoas, com a forma como nós... Você já viu aquela pessoa que julga só de olhar, né? Daquela, assim, já condenou o irmão ao inferno, né? A nossa forma de olhar, né, é importante, a nossa forma de valorizar algumas pessoas. Esses dias eu estava num lugar e aí tinha uma senhora conversando com um rapaz, até novo assim, e eles falando lá e tal, e falando de política, né? E aí, falando de política, não sei o que, aí começaram, eu falei, agora vai começar a falar do cara que faz as arminhas, né? Aí pá, não deu outro, começou a falar lá do cara que faz as arminhas, né? E tal, e não sei o que, e desceu a lenha, né? E eu já tava assim né, não pra defender o cara, mas pra falar, né? Possível que vocês não estão vendo que o mundo inteiro está passando por problemas, vocês ficam aí falando do cara e tal, não sei o que. Aí eu, sabe, quando eu já estava assim, aí de repente a senhora virou pro rapaz e falou assim, mas me conta, como é que você tá depois da morte do seu pai, como é que você ficou? Eu falei, nossa, já pensou, né, se eu dou uma de doidão e vou lá querer, né, sabe, o cara estava sofrendo, talvez ali foi um escape que ele teve de ficar falando, né, das outras coisas. Todo mundo está sofrendo, né? E a nossa atitude, às vezes, em aproximar, em conversar com alguém que, às vezes, você nunca conversou lá na sua sala de aula, lá na sua faculdade, você se aproximar de um familiar seu, que há muito tempo você não falava com ele, isso é o Evangelho. Um Evangelho, como já diria C.S. Lewis, puro e simples, né? E aqui, Jesus, ele vai contar mais uma parábola. Nós estamos estudando desde o capítulo 13, e aí há uma pausa nas parábolas, né, porque aconteceram várias coisas aqui. Se nós pegarmos lá do capítulo 14, né, nós vamos passar, por exemplo, sobre os fariseus questionando Jesus. Pedro faz a confissão dele, Jesus prediz sua morte e ressurreição, aí vem a transfiguração, os discípulos, né, veem ele, tem curas nesse período, Jesus vai falar do maior do reino dos céus e tal, até chegar no capítulo 18, versículo 21, que é quando começa essa parábola que nós vamos estudar aqui. Olha só o que diz. É a parábola do servo impiedoso. 21, versículo 21, capítulo 18. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus então respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quem é bom de matemática aí vai fazer na conta. Por isso, aqui Jesus começa a contar a parábola. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto,
foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de pratas. Era o equivalente a 10.000 denários. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo então se prostrou diante dele e implorou, dizendo: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-lhe e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse aquela dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a sua dívida porque você me implorou. E você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Essa é uma parábola muito categórica e muito clássica, que se eu virasse e perguntasse para você assim: sobre o que essa parábola está falando? Você não teria dúvida de dizer o que era, né? Em primeiro lugar, porque Pedro começa toda a história. Pedro era o fanfarrão de todos, né? Havia uma regra judaica que até lá em Amós é descrito sobre a questão do perdão das nações. Amós capítulo 1 e capítulo 2 fala disso. As nações serão perdoadas uma, duas, a terceira, na quarta vez haverá condenação. Era como se fosse uma cultura da época. Se alguém errasse com você uma vez, você podia perdoar. Duas vezes você perdoava. Terceira vez você perdoava. Mas na quarta vez você não estava obrigado mais a perdoar, porque ele tinha de fato pisado na bola com você. Era como se fosse uma cultura daquela época, né? Olha, você pode perdoar até 3. Se passar de 3, não precisa perdoar mais não. Pedro, todo, né, bonitão, pensou: eu vou perguntar sobre o perdão para Jesus. A gente está precisando de entender isso. Será que eu pergunto para ele se pode perdoar 3 ou mais que 3 vezes? Eu acho que ele fez as contas e falou assim: vou mandar uma boa para Jesus. Vou perguntar se a gente precisa perdoar até 7. Porque eu já passo de 4. Jesus vai olhar para mim e falar: esse Pedro é bom, hein? Já está perdoando até 7, né? Nem 3 como todo mundo, né? E aí Pedro chegou e fez a pergunta. Vocês viram aqui: e aí, Jesus? A gente precisa perdoar até 7. E aí Jesus dá uma, né? Você já pegou a calculadora científica aí? Sobe 1, desce 9, vai 2, 3, né? Jesus vira para ele e fala assim: não só 7, mas até 70 vezes 7. Eu acho que isso foi Pedro deve ter falado assim: que isso? Vou ter que perdoar a vida inteira, né? Vou ter que viver a vida toda perdoando. E eu acho que todos ali ficaram assustados, porque tipo, Jesus está ainda muito, mas muito além daquilo que é o normal. E aí Jesus entra então e conta essa parábola desse servo que nós vimos, né? Ele devia uma quantidade que era uma quantidade absurda. Enquanto o servo dele devia em denários, ele devia em talentos. Algumas traduções trazem, eu não sei se a sua traz, eu li aqui utilizando a NVI, tem traduções que falam que é cerca de 10.000 talentos. Não sei se alguém aí, algumas falam uma grande quantidade, mas tem traduções que trazem lá o valor em talentos, né? Eu peguei alguns estudos e fui observar a equivalência, né? O que 10.000 talentos equivaleria hoje, nos dias atuais? De acordo com os cálculos dos teólogos, dos economistas, né, que pegavam mais ou menos a moeda da época para fazer um balanço, 10.000 talentos equivale a 10.000 talentos, né? Cada talento equivaleria hoje a cerca de $560, certo? Cada talento naquela época era em torno de $560. Dólar, não é nem real não, tá? Não achei em real não, mas aí a gente pode fazer conversa. Tá quanto o dólar? 5,50, né? Mas vamos trabalhar em dólar. Se um talento equivale a $560, 10.000 talentos equivaleria a aproximadamente $5.600.000. Essa seria a dívida que o cara tinha. Bom, nós vamos chegar lá e eu vou te explicar o porquê que Jesus faz esse exagero. O evangelho de Jesus era um evangelho baseado no perdão.
Lógico que a pergunta de Pedro foi propícia, e Jesus utilizou aquele momento para falar de perdão. Jesus já havia falado de perdão. Basta nós voltarmos lá no próprio livro de Mateus, no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus fala, bem-aventurados são os misericordiosos. Misericordioso é aquele que se compadece, né? É aquela pessoa que tem misericórdia da outra, né? Não é aquela que tem pena, mas é aquela que resolve ter misericórdia no sentido de se compadecer, amar, perdoar. No próprio final do Sermão do Monte, quando já sai do capítulo 5 de Mateus, vai para o capítulo 6, Jesus fala, olha, se à medida com que vocês perdoarem, vocês serão perdoados. O Evangelho é um Evangelho de aceitação, é um Evangelho de perdão. Jesus nos aceita e nos perdoa para transformar o nosso coração. Da mesma forma, nós, quem somos nós para guardar rancor, para não perdoar as pessoas que estão ao nosso redor? É lógico, vira e mexe alguém, né, fala uma coisa ruim, né, principalmente irmão, né, é difícil perdoar irmão, né, sim ou não? Eu ia até perguntando, não é, Lucas? E aí de repente já vê a resposta ali de trás, né? Às vezes, né, você fica chateado com o que seu irmão falou, né, um colega seu, mas Jesus nos chamou para viver um cristianismo verdadeiro, e esse cristianismo é baseado no perdão. Que tipo de perdão? Aí vem a exemplificação do que Jesus quis mostrar com essa parábola. Isso aqui era uma história que Jesus estava contando. Por que Jesus colocou 10 mil talentos? Jesus quis exagerar mesmo, tipo 5 milhões. Um cara que hoje deve 5 milhões para alguém, você acha que por você trabalhar o resto da vida dele ele vai conseguir pagar? Não. Imagina naquela época, nunca, jamais. O que Jesus está querendo mostrar? Que aquele homem tinha uma dívida impagável, que mesmo se ele trabalhasse o resto da vida dele, ele nunca conseguiria pagar. Se ele ganhasse na loteria da época, ele também não conseguiria pagar. Ele tinha uma dívida impagável, mas diante daquela dívida impagável que ele tinha, diante daquele momento que ele estava fazendo, que estava vivendo, ele fez uma coisa. O que ele fez? Que conta aqui. Ele chegou no Senhor dele. A Bíblia diz que ele se ajoelhou ali e implorou pelo perdão. Como a dívida era muito grande, o Senhor vira para ele, vê ele, né, chorando ali, né, sofrendo ali, e o Senhor o perdoa. O Senhor vira para ele e libera o perdão para ele. Que maravilha, né? Pensa o alívio desse homem. Devia 5 milhões e agora ele não deve mais nada. A primeira coisa que ele deve ter pensado era ir embora para casa contar para a esposa dele, mas no meio do caminho ele encontra um outro servo dele, que devia cerca de 100 denários. E aí eu fui pesquisar também para saber quanto é que valia um denário naquela época. Um denário naquela época valia menos do que 1 centavo americano, um cent. Se nós fizéssemos o cálculo $100 por um denário, daria, como é que é aquele? 100 denários, né? Para menos de 1 centavo cada denário, daria quanto? $10. É uma dívida fácil de pagar, não era? Mas talvez o cara estava passando por uma dificuldade tão grande que aqueles $10 era muito para ele. E aí o que acontece? Ele vira para aquele cara e fala, eu vou te mandar para a prisão enquanto você não me pagar os $10 que você me deve. E manda aquele cara para a prisão. E aí, isso, né, todo mundo ficou sabendo e vai e conta para o servo. Você viu o que aconteceu no final. O senhor chama o servo lá para conversar e fala para ele, uai, eu te perdoei aqui de 10 mil talentos, você não teve a capacidade de perdoar os 100 denários do seu conservo. O que Jesus está nos mostrando aqui para nós finalizarmos e concluirmos? Existem dívidas que são impagáveis, dívidas que nunca conseguiremos pagar. Dá um exemplo, pastor, a vida eterna e a salvação que você recebeu. Você nunca irá conseguir pagar aquilo que Jesus um dia te deu. E esse ato de dar de Jesus foi no fato assumir uma posição. Jesus tomou o nosso lugar na cruz, tomou o nosso lugar no pecado, assumiu a nossa dívida, que era uma dívida impagável de pecados. Ele falou assim, tipo, deixa comigo, eu faço Pix, eu pago. E você não concorda? Se alguém chega e faz uma coisa para você, você não fica naquela assim, né? Nossa, né? Coisa, né? Fez para mim, parece que eu tenho uma dívida com aquela pessoa. Você acha que um dia nós conseguiremos pagar a dívida que nós temos para com Jesus? Nunca. Mas Jesus, ele cobra a dívida de nós? Nunca. Ele vira e fala, eu te dei de graça.
Então vá e faça o mesmo. Sabe o que Jesus está querendo mostrar aqui? Não existe ninguém no mundo que você não poderá perdoar. Não existe ninguém no mundo que você não poderá estender a mão. Não existe ninguém nesse mundo que você não pode... Pode ser o cara mais corrupto, pode ser os caras lá da CPI, os caras que roubaram o período da pandemia, que não mandaram os respiradores, que, sabe, pega um cara assim, sem vergonha. Você tem que perdoar ele, porque a sua dívida era maior do que a dele. É exatamente isso que Jesus está nos ensinando aqui. Uma dívida impagável, imperdoável, foi paga e foi perdoada. Quem era o devedor? Eu e você. Quem pagou? Jesus. E ele pagou para quê? Para que hoje eu e você estivéssemos aqui, nesse lugar, e pudéssemos fazer o mesmo para com outras pessoas. Pudéssemos fazer isso com os nossos familiares, nossos pais, nossos colegas, nossos irmãos. Que o perdão possa estar no nosso meio. Que o perdão possa ser um laço que nos una, né? Que una a nossa tribo, que una as nossas amizades, que serão duradouras, que serão para sempre. Esse é o desejo do meu coração.